Estamos de volta com Em Casa com o Pastor, mais uma semana cheia de vitórias para todos nós. Hoje eu quero falar de um assunto muito interessante que é a consciência, né? Quais são os níveis de consciência que nós encontramos na história daquela mulher adúltera, né? Que foi pega em flagrante adultério lá em João capítulo 8, verso de 1 a 11. Eu vou ler a partir do verso 3, que diz assim: os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. A lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, e aí ficou só Jesus e a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Na outra versão, fala que eles saíram acusados pela sua própria consciência. Então esse texto, ele nos revela 3 níveis de consciência e você pode usar isso aí no seu momento de devocional familiar e também no seu pequeno grupo através do aplicativo Zoom. O primeiro nível é daquela consciência pronta para exercer juízo. Vocês já perceberam o quanto a gente tem facilidade e uma rapidez para julgar as coisas, julgar as pessoas, e na maioria das vezes o nosso julgamento ele é fundamentado nas aparências, ele é fundamento nos nossos conceitos equivocados. Então lá estavam aqueles homens prontos para exercer juízo. Havia uma lei de Moisés, eles sabiam que Jesus era a revelação da graça de Deus, jamais Jesus iria se opor a uma lei, mas ele, cumprindo a lei, ele estenderia a graça sobre aquela mulher e aquela situação. Mas o propósito daqueles homens não era religioso, não era exercer, cumprir uma lei de Moisés, era pegar Jesus em alguma contradição. Muitas vezes, irmãos, nós estamos usando a nossa consciência para julgar as pessoas. Isso é muito sério, né? A Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados, né? Porque com a medida que nós julgamos, nós também seremos julgados. Nós podemos corrigir as pessoas pelos seus erros, nós podemos acompanhar as pessoas e orientá-las quanto ao caminho certo, mas jamais nós devemos julgar as pessoas. Então, muitas vezes, nós nos tornamos juízes das pessoas e nós não temos esse direito. O segundo nível da consciência é a consciência desafiada a uma autoavaliação. Então, naquele momento, Jesus, do jeito que ele estava, ele permaneceu escrevendo no chão, mas ele fez uma seguinte pergunta: quem não tem pecado, ou uma afirmação, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aqueles homens fizeram um autoexame. Eles estavam olhando o tamanho do pecado daquela mulher, mas havia dentro do coração deles algo que era tão cruel, tão ruim, tão agravante quanto ao pecado daquela mulher, ou talvez pior, né? Talvez pior, aquilo que estava escondido no coração deles. Jesus fez com que eles fizessem naquele momento um autoexame e eles saíram, cada um sendo acusado pela sua própria consciência. Eu tenho que estar sempre examinando a minha consciência, né? A Bíblia diz que se a nossa consciência não nos condena, maior é Deus. Muitas vezes a nossa consciência está cauterizada. Muitas vezes a gente chama de consciência tranquila, o que na verdade é uma consciência cauterizada. Nós não sentimos nada, nós não nos sentimos afetados, nós não nos propomos a mudar de atitude quando nós erramos. Por quê? Porque nós achamos que estamos certos. Então, que você faça uma autoavaliação da sua própria consciência. E a nossa consciência tem que ser avaliada não à luz da nossa experiência, do nosso conhecimento, mas à luz da palavra de Deus. Ela é a nossa referência para mensurar o nosso nível de consciência. E terceiro, nós temos a consciência
confrontada com a graça de Deus. Então, naquele momento, aquela mulher provou algo que era inesperado. Ela esperava sair, não, ela nem esperava sair dali, ela esperava ser apedrejada conforme a lei de Moisés. Mas a pergunta de Jesus foi: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Aquilo não estava no programa daquela mulher, dos familiares dela, né? Os familiares que sabiam daquela sentença, né? Eles não esperavam que aquele quadro fosse revertido. Como muitas vezes nós não esperamos que o quadro da nossa vida seja revertido, mas naquele momento a graça de Deus foi maior e nós precisamos ter a nossa consciência sempre confrontada com a graça de Deus. E quando isso é feito, nós encontramos o perdão dele, nós nos rendemos ao verdadeiro arrependimento. Então esses são os 3 níveis de consciência que nós encontramos na história de Jesus com essa mulher adúltera: uma consciência ávida para acusar, uma consciência que se autoavalia e uma consciência que é confrontada com a graça de Deus. Que Deus abençoe você. Use esse tempo aí para compartilhar, para discutir e também acrescentar aquilo que o Espírito Santo trouxer ao seu coração. Deus abençoe você. Até a próxima semana.